Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o site Lance para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia: os melhores times do Brasil em 2026 até a pausa para a Copa do Mundo. Com certeza o Flamengo é um dos melhores, não só do Brasil, acho que mundialmente é um dos melhores times que tem. Eu estava um tempo atrás vendo o número de vitórias que o Flamengo tem, põe ele em um dos tops do mundo. Então o Flamengo cada vez mais vem se preparando para ser não um grande clube nacional, mas mundial. Tá tentando contratar jogadores estrangeiros, o Saúl, que é espanhol, o Jorginho, que é italiano, com nacionalidade italiana, tem o chileno Bulgar, tem o equatoriano Prata, tem o uruguaio De La Cruz, Arrascaeta, Varela, tem o Rossi, que é argentino. Então o Flamengo tá trabalhando a marca na América do Sul para depois aumentar a sua marca para toda a Europa. Então é um processo que o Flamengo vem fazendo de expandir a sua marca, como o futebol europeu também faz contrato de muitos jogadores de muitos países para que consiga entrar naquele país e vender as suas camisas e assim vender só nossas camisas, mas seus produtos para ter rendas cada vez maiores. Vamos para mais notícias. Flamengo chega à Copa entre a perseguição no Brasileirão e a eliminação que marcou. É isso aí. O Flamengo esse ano não está sendo assim aquele Flamengo que foi ano passado. Eu pensei que o Flamengo ia ganhar tudo esse ano. Já perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, ganhou o Carioca e saiu da Copa do Brasil. E o brasileiro está ali entre os primeiros colocados. É aquilo que Tite falou uma vez, que eu concordei com ele muito, que você tem no início ficar entre os quatro, depois manter ali entre os quatro primeiros, para depois nas 10 últimas rodadas ali conseguir ultrapassar o líder. Então o Flamengo está tendo essa estratégia e está atrás do Palmeiras com um jogo a menos, que é muito bem. A eliminação da Copa do Brasil, acho que para mim foi mais revoltante. Falar a verdade, eu particularmente me revoltei com aquela eliminação. O Flamengo tinha tudo para classificar e deu um mole danado contra o Vitória. Não achou seu jogo, não encaixou seu jogo, não estudou o time do Vitória, não estudou o estádio do Vitória, a história do Vitória ali naquele estádio. O Flamengo quis jogar um futebol que se joga em um gramado bom, e lá no gramado não é bom. O Flamengo não tinha toque de bola, o Flamengo tinha que apostar muito nos seus cruzamentos para tentar a área, e eu vejo que a estratégia do Jardim ali foi errada e causou a eliminação. Mas a vida segue, o foco está na Libertadores. O Flamengo classificou em primeiro lugar. E agora eu vejo esse jogo do Cruzeiro na Libertadores mais difícil. O Flamengo passando, acho que tem até a final uma tranquilidade grande. Acho que vai ser jogos difíceis, mas uma tranquilidade técnica. O Flamengo tecnicamente é superior aos outros, tirando esse jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro nivela um pouco no time que tem em relação ao Flamengo. Vamos para mais notícia. Seleção da vida real. Carioca, Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeiteria. Aquilo que se diz, ele foi atrás das suas paixões. Primeiro, a paixão da família dele, que é por cavalo. Então ele investiu nesse ramo, que é um amor do pai dele. Acho que o pai dele gostava disso. Investiu, tem ali seus próprios cavalos. E a confeiteria vem da mulher que ia encontrar a vazê, e deu muito certo a confeiteria dele. Então um jogador de futebol tem que pensar fora de campo. Quando se aposentar, o que vai fazer? Não pode ficar em farra como ficava. Tem que achar sua paixão após o futebol. E eu fiz isso na Arrascaeta. Ele conseguiu abrir seus negócios, tocar a sua vida
e quanto a porcentagem tem ali negócios para preencher o vazio do futebol, que vai ficar um vazio. Então é isso que eu acho que os jogadores têm que pensar, processar, imaginar após acabar a sua carreira como jogador. Vamos para mais notícia, ainda falando sobre o Arrascaeta, lembrando que o site que eu estou utilizando é o Lance. Arrascaeta na Copa, presidente da Federação do Uruguai, se diz confiante. Ele teve a lesão na panturrilha, eu ponto ali, não vi nada que ele seja cortado, eles têm até o dia 14 de julho para escrever o Arrascaeta na Copa. Então, com certeza, eles vão esperar até o último momento. Acho que a Arrascaeta, essa lesão aí é mais... não sei, um caô, não sei se é um caô, sei que ser um detalhe pequeno para a estreia do Uruguai. Acho que ele é a última Copa do Mundo dele e eu creio que ele merece jogar essa Copa do Mundo. Ele estava entre os titulares e eu creio que ele tem tudo para ser uma excelente Copa do Mundo, assim, com a seleção uruguaia. Eu vejo a seleção uruguaia um dos favoritos ao título. Acho que tem um belo time. Se o esquema tático encaixar, o Uruguai pode avançar muito bem nas bases. É um time sempre muito aguerrido. Então eu creio que o Uruguai vai dar muito trabalho nessa Copa, sim. Então não estou querendo criticar, eu também não estou, eu estou como presidente da federação confiante que o Arrascaeta vai disputar essa Copa. Quando eu li a notícia eu fiquei até desanimado por Arrascaeta lesionado por a última Copa dele, merecia tanto, tá jogando tão bem no Flamengo. Ele tá no altíssimo nível no Flamengo e seria muita tristeza ver ele fora dessa Copa, o cara que lutou para estar nessa Copa. Vamos para mais notícia. Gabigol publica foto com Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo. O Jorge Jesus está sem trabalho, pelo que eu entendi, que ele está visando a seleção portuguesa. Gabigol está vivendo uma fase boa no Santos, mas ainda com muita polêmica. E Jorge Jesus está aproveitando para visitar esses jogadores que ele fez tanto sucesso em 2019. Foi algo marcante, marcou tanto ele, marcou tanto os jogadores. Acho que a visita dele está sendo isso para não perder esse elo desse time de 2019. Ele mesmo falou no vídeo dele com o Thiago Ribas que foi o melhor time que ele já dirigiu. Então é algo assim que ele vem buscando, tipo, uma força para continuar com o seu trabalho como treinador. Foi algo que foi mágico e com certeza está lembrando a nós que é torcedor, imagina do treinador e dos jogadores que viveu aquilo, que você pega todos os jogadores que falam do Jorge Jesus em 2019, que jogava pelo Flamengo, sim, eles ficaram encantados. E isso aí também é bom pro ego da pessoa se fortalecer por dentro. Vamos para uma notícia. A Arrascaeta lança personagem infantil e destina parte das rendas. É isso aí, acho que a Arrascaeta é um ser humano fantástico dentro do campo, fora do campo, e prepara para ser o ídolo. Então é um cara que se preparou para ser ídolo. Tem muitos jogadores que quer festa, quer bagunça, e ele não, ele está se preparando para ser um ídolo e testar exemplo como foi Zico. Acho que isso é o mais incrível dele. Eu vejo ele ajudando um monte de gente, com ingresso, com camisa, que fica na internet lá, que faz coisas assim que toca corações e sempre ajuda. Ele tem um vazio com a mulher dele lá um tempo atrás, depois voltou, casou, agora tá com filho. Então ele tá assim, como eu falei, se preparando para ser ídolo é isso, deixar uma boa imagem. Vamos para mais notícia. BAP propõe emenda de profissionalismo no Estatuto do Flamengo. Eu creio que o Flamengo tem que cada vez ser mais profissional em todas as áreas.
tanto nos esportes amadores como no futebol. Acho que dirigente, tem que ser tudo profissional. Acho só o presidente ali que é eleito pelo conselho, que é o único que é colocado lá por escolha popular. O restante tem que ser tudo profissional, e o Flamengo tem que ter uma linha profissional para vender sua imagem cada vez melhor. Vou estar acelerado agora e acabar de ler as notícias aqui para não ficar muito longo. O Uruguai reage à lesão de Arrascaeta do Flamengo, não pode. Outro também que fala a mesma coisa. Europeus reage a possível corte de Arrascaeta da Copa do Mundo, drama. Arrascaeta do Flamengo sente lesão e pode ser cortado da Copa do Mundo. Como eu falei, será uma tristeza se ele não poder jogar essa Copa do Mundo. O cara conseguiu seu auge no Flamengo e merece estar na Copa, então pode ver que chama a atenção de todo mundo. E acho que no mundo não tem um camisa 10 como é a Arrascaeta. Então eu vejo o Uruguai indo longe por ter um bom time e contar com a Arrascaeta. Vamos para mais notícia. Flamengo anuncia Marcelo Salazar como novo técnico da equipe sub-20, conheça. O Flamengo sempre renovando ali, mas eu acho que essa transição do profissional do junior profissional ainda é muito fraca do Flamengo. Acho que os jogadores têm que estar mais preparados para fazer aquilo que o treinador profissional quer, desempenhar o jogo sem bola. Acho que os garotos ficam às vezes querendo resolver o jogo, e o futebol às vezes é coletivo. O futebol é coletivo, e quando eles são profissional querem fazer tudo sozinho, resolver sozinho, não consegue porque a marcação é mais forte. Vamos mais notícias. Também que fica aquém das metas antes da Copa em temporada de altos e baixos. Como eu falei, perdeu a Supercopa, a Recopa, ganhou o Carioca, porém a Copa do Brasil foi o ponto mais forte, foi a pancada mais forte que a torcida levou. Eu creio, torci para a Tríplice Coroa, então eu vi que o Flamengo deixou um pouquinho de lado a Copa do Brasil, e isso aí me chateou, mas eu creio que o Flamengo tem a Libertadores, tem um brasileiro ainda para recuperar, e o sonho do Intercontinental acho que está no coração de todo flamenguista que quer reconquistar esse título. Vamos para mais notícia. Craque do Flamengo recusa convocação para a seleção antes da Copa. Tenta. O jogador tem todo o direito de recusar, mas vou dar até uma olhada aqui, ler um pouquinho aqui. O Eric Pucá desistiu de não atender a convocação excelente para amistoso contra Portugal e República, ficando falta com o mundo. O Chile enfrenta as duas seleções classificadas para o Mundial em compromisso de preparação, como o primeiro deles marcado para o dia 6 às 14h45. Ele não quer ir para os amistosos, a seleção chilena não classificou. Acho que o treinador não utilizou o Eric Pucá em toda a campanha, e ele ficou chateado. Acho que é um jogador, entanto, que foi mal utilizado pelo treinador chileno, e quer curtir as férias dele, tá certíssimo. E ele tem o direito dele de aceitar ou não a convocação. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Eu sei o site Lance. Entre lá, leia as notícias, se informe, crie a sua opinião, faça a sua análise. E até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.